torcedor, vamos falar da lista de treinadores do esporte, o que a gente apura, o que está rolando, o que está rolando na mídia, quais são os nomes, os primeiros nomes. Vamos falar, o mandatário tem urgência, o esporte tem urgência, e a gente vai falar também de treinadores de mercado e de treinadores que sabem jogar na Ilha do Retiro. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperte o sininho. Pois é, torcedor, o mandatário do esporte diz que tem urgência, mas da terça a quarta-feira o treinador tem que estar contratado e domingo na área técnica no jogo contra o Cruzeiro. O esporte não pode perder mais pontos, senão vai se prejudicar demais na competição. Então, o nome mais badalado pós-demissão de Pepa, o português Pepa, é o português Antônio Oliveira. Sendo que o português Antônio Oliveira treinou o Cuiabá, né, já treinou o Corinthians, treinou o Cuiabá na Série A. É um nome que a diretoria, que tem rejeição de parte da diretoria, né, até pelo vínculo que o esporte teve com os empresários ali do Cuiabá, né. Trouxe jogador no ano passado, que não rendeu, e trouxe jogadores da Série B, nem trouxe jogadores também na Série A, que não rendeu, né, o lateral direito, Matheus Alexandre. Então, não só por isso, né? Até pelo perfil do treinador, né? O esporte quer um treinador que tenha alguns requisitos, né? E dentro desse requisito é o DNA do esporte. Então, existe uma lista, né, que está sendo passada por aí, que tem o nome de Pedro Caixinha, que treinou o Santos, que tem esse DNA propositivo. Também o do Fábio Carilli e do Eduardo Batista. O Fábio Carilli, porque é um treinador de muita experiência, de muita bagagem, né, na Série A, né, veio agora do Santos, numa demissão injusta do Santos. Eu vou falar aqui sobre o Fábio Carilli. Ganhou a Série A, ganhou a Série B, né, antecipada, e foi demitido. Então, o esporte tem que foi uma demissão injusta, né, pela qualidade do profissional, pelo trabalho que o profissional fez na Série B. Se o esporte achava que Pepa merecia tanta prerrogativa para se manter no cargo, mesmo com muita derrota, porque subiu com combinação de resultado, o Fábio Carilli tem um trabalho muito melhor, né? Subiu antecipado e ganhou a Série B. Então a direção vem com bons olhos. Dizem que ele tem um salário alto, né? Mas em contrapartida ele tem uma multa baixa. Ele tem um salário alto, compatível ou um pouco mais do que o de Pepa, né? Mas ele tem uma multa baixa, mas que se garante, né? A multa é 500 mil. 500 mil no futebol não é nada, né? Então eu acho que o trabalho tem que ser esse, tem que ser metas, né? Multa baixa, ganhou jogos, vitórias, pontuou na tabela, aí vai aumentando o salário, a multa, tudo isso aí com gatilhos. Tem que se fazer um contrato como se faz com o jogador, com batendo metas e gatilhos. Não fazer como fizeram com o Pepa, uma multa logo porque ele é muito grande, achando que o Pepa era o máximo e não tinha histórico. Não tinha histórico. O histórico de Série A dele passou uma passagem com muitas derrotas. 7 derrotas no Cruzeiro em 2023, foi demitido. Então, já o Fábio Carilli não. Campeão pelo Corinthians em 2017. Ganhou a Série B, campeão antecipado da Série B o ano passado, quando o Sport subiu em 2024, estava no Vasco, né? Saiu porque estava na Sul-Americana e saiu precoce. Se Pepa teve até 7 rodadas, o Fábio Carilli acho que foi demitido na terceira, 4 rodadas, né? Porque foi um jogo contra o Lanús e o Flamengo que demitiu ele. Enfim, então o que eu quero dizer, e o Eduardo Batista. O Eduardo Batista é um cara que tem uma aceitação aqui pelo torcedor do esporte, mas eu não sei se ele tem essa experiência, né, de Série A, né? Porque o problema não é fazer um trabalho de pré-temporada, é jogar o cara para resolver pressão. Esse é o problema. Então tem que ser um cara que não venha fazer um trabalho de dizer, não tive pré-temporada não. É um cara para ir para o caldeirão fervendo e resolver essa pressão. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. A gente entende que o perfil está sendo traçado. Dizem que Jair Ventura foi cogitado,
mas Jair Ventura disse que não tinha possibilidade, até porque Jair Ventura não é um treinador propositivo. Jair Ventura é um treinador para você começar o campeonato só empatando, né? Mas jogar no Caldeirão não serve, tem que ser um treinador que tenha o poder de vitória, principalmente em casa. A gente vai falar sobre alguns treinadores, sobre a história do Sport aqui do ano 2000 para cá. O melhor treinador que treinou o Sport como mandante, jogando na Ilha do Retiro, vou falar aqui para vocês. O primeiro lugar, o segundo e o terceiro. O melhor treinador, vou começar pelo terceiro. O terceiro foi o ano de 2015. Como o Sport foi o maior mandante, quando a ilha foi pujante e ferveu, não perdia na ilha. Foi em 2015, o terceiro lugar. Eduardo Batista com o Paulo Falcão, né? Que o Falcão, treinador de seleção brasileira, jogador da seleção brasileira, que pegou o trabalho e também foi grande mandante, né, na Ilha do Retiro. Foi o terceiro. O segundo foi Nelson Batista no título de 2008, né, na Copa do Brasil. O Sport foi muito, não perdia, era o Caldeirão, era a Bombonilha, então o Nelson foi o segundo treinador que menos perdia na ilha, que mais ganhava na ilha, que mais conseguia vitória, que a ilha era respeitada, que a ilha era o terror. E o primeiro, por incrível que pareça, o primeiro treinador que a ilha não perdia, que tem uma estatística maior de vencer na Ilha do Retiro, é Enzo Moreira. Enzo Moreira foi o treinador que mais ganhou na Ilha do Retiro, que fez a Ilha do Retiro ser o poder, a toca do leão, onde os times vêm aqui tremendo para jogar. O que mais, estatisticamente, foi Enzo Moreira. O primeiro Enzo Moreira, o segundo Nelsinho e o terceiro Paulo Falcão com o Eduardo Batista, mais para Paulo Falcão. Pois é, torcedor. Então, o que eu quero dizer, o que eu posso dizer é que a diretoria está trabalhando com esses nomes, não vai trazer aventuras, não tem que trazer cara que tem, pode ser estrangeiro, mas que tem experiência comprovada de Série A. Não é porque o jogo participou da Série A, não. Tem que ser treinador que tenha o critério maior, que tenha conhecimento, experiência de Série A, né, de ganhar, de levar para a Libertadores, porque o Sport está precisando desse gatilho, desse ponto referencial para tirar o Sport do buraco, do caos, né, da crise dentro do Brasileirão, pelo menos para o Sport. Nesse ano a gente sabe que o trajeto e a permanência na Série A vai ter um valor como se fosse um título. O Sport, nessa situação, na 7ª rodada, com 2 pontos, né, conquistados, permanecer na Série A, conseguir inverter, que é muito difícil a Série A, tecnicamente, começar a ser forte dentro de casa, por isso que a gente tem que ter esse treinador, né, com experiência de Série A e que seja um treinador que jogando aqui na Ilha do Retiro, jogando com o torcedor, que saiba jogar com essa pressão, fazer essa pressão ser favorável para o Sport se manter na Série A, como se tivesse um valor de ganhar um título. É isso aí, valeu, torcedor do Sport!